meus amados irmãos, mais uma vez estamos muito felizes por estarmos na 10ª lição do 4º trimestre da nossa EBD online aqui na DPU. Você é o principal motivo de nós fazermos esse trabalho com excelência, tá? Sempre ressaltamos isso e você é o nosso convidado para estudarmos hoje Espírito, o âmago da vida humana. Vou repetir, Espírito, o âmago da vida humana. Essa é a nossa lição. Aproveita enquanto nós estamos aqui nesta introdução, quebrando o gelo, né? Sempre dá aquele friozinho na barriga, sempre causa em nós aquela emoção, né? Fazermos esse trabalho especialmente para você. Então aproveita e já compartilha o nosso canal. Nosso canal precisa ser compartilhado, curte, comenta aí o que você está achando da síntese que nós estamos trazendo, né? Desse lampejo de 20 minutinhos para que você chegue fortão, né? Fortão no domingo lá na EBD presencial. O texto áureo da nossa lição de número 10, repito, está em Zacarias capítulo 12, o verso 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Esse é o texto áureo de Zacarias capítulo 12, o verso 1, ok? Especialmente a parte B que diz assim, ó. Que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Não esqueça disso, ok? A verdade prática diz, uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige o nosso corpo para adorar e servir ao Criador, ok? Na nossa introdução, nós temos a ideia geral, não é, do que o nosso autor traz aqui para enfatizar a importância do Espírito, não é? Quem estudou as lições passadas conosco já consegue vislumbrar, já consegue entender, não é? Pelo menos as duas partes principais, ou melhor, as primeiras partes, não é, que nós falamos aqui, que são componentes do ser humano. Partes ou componentes dá no mesmo, ok? Que é o corpo, chamado de soma, do grego soma, e também alma, que é chamado de psique, ok? Então, juntamente com suas características, seus elementos, seus desdobramentos, nós já falamos sobre o corpo e a alma. Hoje será sobre o espírito, pneuma, ok? Pneuma. Para nós quebrarmos mesmo esse gelo e eu ficar bem à vontade aí com você que está estudando conosco, você sabia, uma curiosidade, você sabia que o nome pneu deriva também de espírito? Deriva de espírito. Pneu, e mais curioso ainda, é que pneu não é aquela parte de borracha, tá? Você vai lá na loja, trocar os pneus do seu carro, aí você me dá 4 pneus, aí ele dá aquela parte de borracha. Só que, originalmente, dentro do contexto etimológico da palavra, sabe o que é o pneu? Pneu é o ar que está dentro daquela borracha, que fica retido dentro daquela borracha. Curioso isso, né? Não tem nada a ver com a lição, mas, ó, a EBD da DPU também é cultura, tá? Também é cultura. Então, nós vamos fechar hoje, tá? Essa questão
tricotômica, não é? Tricotomia, o homem é espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. E já partindo para o ponto 1, nós dissemos aqui anteriormente que estaremos fazendo uma síntese do ponto 1, subponto 2, ponto 1, ou melhor, ponto 1, subponto 1, ponto 1, subponto 2, ponto 1, subponto 3, uma síntese só para ganharmos tempo, contanto que nós nos aprofundemos e você fique afiado, ok? O ponto 1 fala sobre o sopro divino, a concessão do Espírito. O sopro divino, a concessão do Espírito. E aí, temos aqui o fôlego da vida, o fôlego da vida. Temos também a singularidade do Espírito. E, em terceiro lugar, a tênue divisão. Você sabe o que é uma linha tênue, né? Linha tênue. Daqui a pouco nós vamos falar para você o que é uma linha tênue, ok? Mas nós gostamos muito da versão da Bíblia, a Bíblia de Jerusalém. Você tem uma versão dela? Se não tem, baixa na internet, né? Existem sites que têm a versão da Bíblia de Jerusalém, quando ela diz em Gênesis capítulo 2, o verso 7, então Yahvé, Deus, modelou o homem com argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Gostou da versão? Diferente, mas tem uma transparência, não é? Elucida o que aconteceu ali na hora que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem. Bem, nesse ato, Deus não apenas tirou o homem de um estado inanimado, sem vida, mas se fizermos o link com Gênesis capítulo 1, verso 27, nós veremos que o Senhor também transmitiu ao mesmo sua imagem e também a sua semelhança. É claro que não estamos falando da semelhança, essa semelhança e essa imagem, não estamos falando, evidentemente, da forma física de Deus. Deus não tem forma física, ok? Mas, especialmente do seu caráter, Eu quero aprofundar um pouco mais sobre esse aspecto para que você compreenda. Pastor Radamés, ok, vamos dar uma pausa, eu quero interagir com o senhor. Como é que Deus não tem uma forma física se a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar e seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir? Amado, como Deus se comunicaria com o seu povo na hora que ele deseja expressar que é um Deus abençoador, é um Deus provedor? Ele diria o quê? Qual a linguagem que ele usaria? É claro que ele usaria a linguagem que os teólogos, os eruditos, chamam de antropomórfica, uma linguagem humana. Deus é espírito. Já dizia Jesus à samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Só que na hora de passar uma ação de Deus ou uma reação de Deus, não tem outra linguagem a não ser a linguagem antropomórfica, ok? Então, explicado isso, nós vamos adiante, tá bom? Então, o corpo é responsável pela consciência do mundo. Nós queremos recapitular isso para você entender perfeitamente, tá? O corpo é responsável pela consciência do mundo externo.
E é através dos 5 sentidos que ele possui que temos a percepção do que é o mundo, evidentemente, ok? A alma é responsável pela consciência própria. Quando eu falo de consciência própria, eu estou falando da consciência do ser humano, do homem. É a sede dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, do intelecto, da volição, vontade e das crenças. E o espírito? A pergunta que não quer calar é essa. E o espírito? O espírito, irmãos, é a parte do homem responsável pela consciência de Deus e tudo que envolve as coisas espirituais, ok? Inclusive, a própria comunhão com o Senhor, tá? Como o próprio autor da lição nos diz, se dá baseado no Espírito, não é? Tendo o Espírito como responsável por esta parte, tá? Nesse sistema interdependente, 3 em 1, você se lembra daquele som dos anos 90, anos 2000, que era Tri-System, Sistema 3, Tri-System. Tá, o nosso querido irmão Heraldo está rindo ali, porque certamente ele deve ter algum Tri-System na casa dele, ou então o nosso diretor aqui de imagem deve ter algum Tri-System. Eu não tenho, mas era uma potência, né? 3 em 1, Tri-System. 3 em 1. Você se lembra? Nesse sistema de som, né, cada um tinha sua interdependência, mas quando dava problema em uma parte, geralmente as outras partes também davam problema. Por que nós estamos usando essa analogia, amados irmãos? Porque não é diferente em relação à questão espiritual, a questão da alma e a questão do corpo. Cada um tem sua individualidade e sua dependência. São individuais, mas também têm sua dependência. Por isso que nós chamamos de interdependentes. Eles dependem uns dos outros ao mesmo tempo que não dependem, ok? Em algum ponto, não é? Podemos dizer, de uma certa forma, ok? De uma certa forma, a alma não depende do espírito, tá? De uma certa forma, o espírito não depende da alma. De uma certa forma, o corpo não depende da alma ou do espírito. Mas, dentro desse sistema, existem realidades que um depende do outro, ok? O que seria, afinal de contas, o corpo sem uma alma e um espírito? O que seria uma alma sem um corpo e sem um espírito? Seria o quê? Uma alma penada, né? Uma alma penada. Uma alma sem um corpo e sem um espírito é uma alma penada, tá? O que seria um espírito sem corpo e sem alma? Porém, o espírito, segundo a nossa lição, espírito, o âmago da vida humana, o espírito, amados irmãos, é aquilo que nós chamamos de a essência, o âmago, a parte fundamental, ok? Então, partindo para a tênue divisão, peço que você agora, nesse exato momento, pare tudo que você está fazendo e redobre a sua atenção para o que eu vou lhes falar. E isso não tem nada a ver com preciosismo, tá? Não tem nada a ver com preciosismo da minha parte, mas a principal razão, amados irmãos, está na importância do que vai ser dito, tá? Pois poderá mudar completamente a sua vida num giro de 360 graus. Escuta, você sabia que pelo fato da alma e espírito serem divididos
por uma linha tênue, tá? Uma linha tênue, fina. Linha tênue é uma linha fina, uma linha delgada, tá? É uma linha fina, uma linha delgada. Vamos classificá-la, caracterizá-la como uma teia de aranha, tá? Uma teia de aranha. Pense numa teia de aranha. Pronto. Vou repetir. A alma e o espírito são divididos, não é? Por uma linha tênue. Uma linha tênue, ok? Uma linha finíssima, como uma teia de aranha. Muitos de nós cristãos, na verdade a maioria de nós cristãos, tá? Tratamos como do espírito milhares e milhares e milhares de problemas pelos quais a responsabilidade é simplesmente da alma, tá? Olha que coisa interessante. Por nós generalizarmos como tudo sendo do espírito, nós esquecemos da alma e generalizamos e colocamos sob a responsabilidade do espírito problemas da alma. Quer um exemplo? Mateus capítulo 5, verso 23 e verso 24, diz a palavra de Deus: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares, tem a ver com memória, te lembrares, tem a ver com pensamento, tem a ver com memória e tem a ver com alma, ok? E aí te lembrares, memória, pensamento, e logo eu me reporto à alma, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. O texto apresenta, amados irmãos, um problema de relacionamento horizontal. Homem, homem, ok? Referente ao quê? A alma, como já dissemos, que é, claro, influencia, afeta e prejudica os outros componentes do sistema. E, especialmente, o vertical, da qual nós estamos tratando nessa aula, que é o espírito, tá? O relacionamento vertical. Se eu tenho um problema com um determinado irmão, eu não tenho apenas com ele, eu tenho também com Deus. Por isso que Jesus disse ao homem: vai, te acerta com ele, vem e oferta a Deus. O que é que Jesus estava dizendo? Se você não se acertar com ele e vier ofertar a Deus, Deus não vai receber a tua oferta. É forte isso? É pesado? É, mas é a realidade da palavra de Deus. Então, segura firme aí, porque nós estamos passando por uma turbulência. Mas essa turbulência é para o teu bem. Está se aproximando o final do ano. O ano de 2025 está acabando. Não termina o ano de 2025 sem se acertar com teus irmãos, para que você não interrompa o teu diálogo, a tua comunhão com o próprio Deus, ok? Ah, pastor, eu não concordo com essa sua posição. Então, me responda. Qual o componente responsável pelo nosso relacionamento com Deus, segundo João capítulo 4, verso 23, verso 24? E a parte responsável pelo nosso relacionamento com o nosso próximo? É o espírito? Claro que não. É a alma, centro da consciência, da moralidade e emoção. Nossas conexões com os outros dependem dela. Você lembra do filho pródigo? Ele disse: me levantarei e irei ter com meu pai. Tá? Então, recebe aí esta palavra. É dentro desse contexto que partimos para o ponto 2. Espírito, pecados, santificação. Pecados do espírito, raízes do pecado e, finalmente, vencendo o pecado. O texto que iremos usar agora como exemplo descreve com precisão, milimétrica e cirúrgica, a diferença entre os pecados da alma e os pecados do
espírito, além dos já mencionados pelo autor da revista, como o orgulho, a soberba, a inveja e etc. Mateus, capítulo 12, verso 31 e 32 diz assim: por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem, Jesus, né? Será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem neste mundo, nem no mundo do porvir. Ok? Raízes do pecado. Você conhece os elos da salvação? São eles: fé, arrependimento, conversão, santificação e glorificação. O destaque fica para a realidade de que 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que se contrapõe a qualquer argumento relacionado à impossibilidade da santificação. Quem entra por este caminho, né? Quem entra questionando, se depara justamente com esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que é uma bênção para as nossas vidas e nos empurra, dizendo assim: é possível, é possível. Deus está pronto a nos ajudar. O Espírito está pronto a nos ajudar a nos santificarmos em tudo. Espírito, alma e corpo. E, finalmente, para encerrarmos, são apenas 20, 21, 22, 23 minutinhos, tá bom? Temos o ponto 3, que é a regeneração e adoração. Regeneração e adoração. O novo nascimento, em espírito e verdade, um espírito quebrantado. O que é regeneração? Regeneração simplesmente é a obra do Espírito Santo que dá uma nova vida ou novo nascimento a cada pessoa que confessa Jesus como único e suficiente Salvador, ok? Então, terminamos a nossa lição fazendo a seguinte pergunta: como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida espiritual? Será que não é hora de desacelerarmos dessa correria do dia a dia e fortalecermos nossa estrutura espiritual? Pense nisso, tá? Estrutura espiritual forte de recursos, bênção de Deus. Fraca de recursos, se prepare, porque o adversário não está brincando. E como é que eu sei, pastor Radamés, como está a minha estrutura espiritual? Para terminarmos, é só observar seus comportamentos em relação a Deus e em relação aos homens. Tem fruto do Espírito? Tem. Como é que você se comporta em relação a Deus e em relação aos homens? Não apenas a Deus, mas especialmente aos homens. Quem diz que ama a Deus e não ama os homens, está mentindo. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus nos permitir. Nos faça uma visita. A ADPU, Assembleia de Deus Plena Unção, aqui a Rua Amaral, número 95, aqui no bairro do Andaraí. Você que é de Vila Isabel, você que é do Andaraí, você que é da Grande Tijuca, venha fazer uma visita. Eu vou te apresentar o nosso querido pastor Marcos Fernandes e você será muito bem recebido. Deus abençoe.